Bom dia, sétimo ano. Nossa videoaula de hoje é sobre o relevo, capítulo 5. Então, nós já sabemos, que as diferentes formas da superfície da Terra, constituem o relevo. No relevo, e sob ele, há um arranjo de rochas que podem variar de acordo com a sua origem e também com o processo de formação. Então, nós temos aí as chamadas eras geológicas, que é o período de formação desse tipo de rochas. Então, nós temos no mundo e no Brasil. Vou citar apenas alguns exemplos. Nós temos o quadrinho no livro. Então, a Cenozoica, a era Cenozoica, nós temos no mundo a formação das grandes altitudes, as cordilheiras como os Alpes e o Himalaia. No Brasil, a formação de bacias sedimentares. Sabemos que bacias sedimentares são o quê? Depressões onde foram depositadas sedimentos trazidos pelo vento, trazidos pelas chuvas ou também pelas atividades vulcânicas. Nós tivemos aí as duas principais no Brasil, a do Pantanal e da Amazônia. Na era Mesozoica, nós temos no mundo a grande atividade vulcânica. Foi aí o início da separação dos continentes. Também a formação do petróleo. No Brasil, tivemos também a formação do petróleo e formação das bacias sedimentares. Na era paleozoica, nós tivemos o processo de sedimentação e formação das bacias sedimentares no mundo. Também a formação das grandes jazidas carboníferas. No Brasil, nós temos a formação de sedimentos, das bacias sedimentares e também a formação dessas bacias carboníferas, principalmente no sul do Brasil. E na era pré-cambriana, nós tivemos no mundo a formação das rochas, as chamadas magmáticas, que é a formação dos escudos cristalinos, são as formações das rochas mais recentes, e a formação de minerais metálicos. No Brasil, nós já tivemos a formação dos principais escudos cristalinos, Aí nós podemos citar como exemplo Planalto das Guianas e também a formação das jazidas de minerais metálicos. Portanto, a estrutura geológica é a base de um terreno que corresponde à sua composição rochosa, resultante dessa dinâmica da natureza. Então, as rochas que compõem essa estrutura, ela pode estar dispostas em camada ou não. São diferentes também de idade, tipos, e a sua formação. Essa sua importância dessas rochas está relacionada à presença das riquezas minerais e o principal, seu papel na constituição do relevo e do solo brasileiro. Então, o solo, nós tivemos aí, nós sabemos que no mundo, a grande atividade vulcânica, ocorreram as grandes atividades vulcânicas que influenciaram muito na formação desse relevo. Já o território brasileiro não foi afetado por essas forças e, portanto, ele não apresenta as montanhas jovens. Então, as chamadas montanhas jovens foram formadas por essas atividades vulcânicas. As formas de relevo no Brasil. Essas classificações foram elaboradas considerando dados obtidos na observação do nosso território, pelos cientistas e pelos geólogos. Desse trabalho resultou um completo levantamento geomorfológico, que é o que? A configuração da superfície terrestre e também de seus recursos naturais. Sendo assim,
As 3 formas de relevo predominante no Brasil são os planaltos, que nós também já conhecemos um pouco sobre eles, não é? São as formas de relevo predominante em nosso país e podem apresentar chapadas, que são as áreas elevadas com topo plano. As serras, que já são, né, um terreno acidentado, com altitudes menores, com forte declínio, que são as chamadas cuestas, que é a forma de relevo diferentes, né, de maior ou menor resistência no processo erosivo. As planícies também, né, já conhecemos, áreas essencialmente planas, de baixas altitudes e que elas podem ser de origem marinha ou de origem fluvial. No litoral nordestino, nós também podemos também citar os tabuleiros, né, que são os platôs, também denominados de barreiras. Elas são elevações de terra, né, em relação ao nível da terra vizinha de terreno plano. Então, é uma grande área plana com pequenas altitudes maiores, como as areias, né, sobre a forma de uma planície mais baixa. O relevo e a ação humana. Nós já sabemos, né, que o relevo ele é muito modificado pela ação, pelas grandes alterações dos seres humanos devido à sua ocupação e exploração do espaço, seguindo as nossas necessidades, é claro. Então, o relevo, embora tenha sido, né, muito alterado, é sobre ele que nós vivemos, é sobre ele que nós nos organizamos. E em muitas situações, né, essa ocupação sendo feita desordenadamente, ela vai provocar um impacto ambiental fortíssimo. Então, é muito necessário, é muito importante, né, nós sabermos como explorar e como alterar esse nosso espaço geográfico para, né, não acontecer os deslizamentos, né, os impactos ambientais que têm ocorrido no Brasil e também no mundo. Então, este é o nosso assunto da nossa aula de hoje, né, da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e bom proveito.